Fala pessoal, tudo beleza? Galera, a gente tomou uma decisão aqui no Perspectiva. A gente decidiu fazer uma sequência de vídeos para contar para você como vai ser, de uma maneira geral, os 3 anos do CFO do CBMERGE, ou seja, o curso de formação de oficiais lá do CBMERGE. E por que a gente fez isso? Porque muitas dúvidas existem sobre o que a gente vai estudar, o que vai acontecer, como é que são as matérias, de uma maneira geral, como é que é distribuída a carga de estudo. Então a gente decidiu fazer uma sequência de vídeos onde a gente vai falar dos 3 anos, dividindo sempre por semestre. Então nesse primeiro vídeo a gente vai falar do que acontece ao longo do primeiro semestre do curso de formação de oficiais do CBMERGE. Então a gente vai ter Cálculo 1, Direito 1, Eletricidade 1, Introdução à Proteção e Incêndio e Pânico, Atividades Especializadas 1, Emergência Pré-Hospitalar 1, Legislação de Bombeiro Militar, Ordem Unida, Tecnologia e Maniabilidade de Salvamento 1 e Tecnologia e Maniabilidade de Incêndio 1. Aqui em azul eu coloquei para vocês a carga horária geral que cada uma dessas disciplinas ao longo desse primeiro semestre elas possuem. Então, Cálculo 1 tem 60 horas, Direito 1 30 horas e assim sucessivamente. Agora eu vou tentar te dar uma visão geral do que essas matérias vão falar para que você entenda de uma maneira mais específica o que vai rolar aqui dentro de cada uma delas. Dentro de Cálculo 1, você vai estudar, assim como um curso tradicional de uma universidade nas matérias tecnológicas, Cálculo 1 você vai aprender limite, continuidade, derivada, integral e as aplicações que isso vai ter no ramo da física especificamente, por conta das matérias todas de física que você vai fazer. Então, é uma matéria bem pesada. Nas universidades, é uma das matérias que mais reprova a galera. Então, a taxa de reprovação nos cursos de tecnológica, engenharias e outras exatas causa, assim, uma tragédia. Então, é uma matéria que você tem que ter muita atenção, porque você vai aprender uma matemática mais robusta, uma matemática diferente da matemática que você aprende na escola a nível de ensino médio, para que você possa resolver problemas mais próximos da sua realidade. Aqui em Direito 1A e Cálculo 1, 60 horas aula ao longo do primeiro semestre, tá? Então a carga é bem pesada. Direito 1, você vai aprender noções básicas de direito, com uma especificidade maior em direito constitucional. Então aqui você vai estudar uma série de abordagens sobre o direito, mas o grande enfoque de Direito 1 é o direito constitucional. E a carga horária é de 30 horas aula ao longo do primeiro semestre. E Eletricidade 1, né? Outra matéria específica aí do primeiro semestre com uma carga de 30 horas aula. Matéria de física, matéria pesada. Eletricidade 1 você vai aprender tudo de eletrodinâmica de uma maneira geral, eletrostática e eletromag. Você vai aprender sobre capacitor, gerador, medidores elétricos, você vai aprender magnetismo, vai falar sobre corrente alternada, corrente contínua e uma série de outras abordagens, potência, resistência, enfim, efeitos da corrente elétrica. É um curso bem abrangente e ele tem um enfoque diferente do enfoque de Eletricidade 1, por exemplo, de um curso tradicional de engenharia ou até mesmo que a galera faz em física. Por quê? Porque aqui dentro do curso de Eletricidade 1, você vai discutir também de uma forma mais pragmática os efeitos que a eletricidade traz para o corpo humano, justamente porque vocês podem, no dia a dia, se deparar com acidentes de cunho elétrico, né? Então é uma matéria de física, uma matéria pesada que vai exigir noções do seu cálculo 1 que você vai estar aprendendo de maneira concomitante e também vai te trazer um olhar mais prático aí para o que você vai vivenciar no seu dia a dia. A gente vai ver também Introdução à Proteção contra Incêndio e Pânico. O que é isso, né? Carga de 30 horas aula. Introdução à Proteção contra Incêndio e Pânico é baseado no Decreto 897. Ele é de 76. Aqui tem um cunho histórico bem interessante. Inclusive a gente vai deixar para vocês nesse vídeo, na descrição do vídeo, um link com uma reportagem que foi uma reportagem sobre um incêndio que aconteceu, que posteriormente a esse incêndio surgiu a ideia disso aqui e aí esse decreto apareceu para regulamentar essas questões. O que você vai estudar aqui dentro de uma maneira geral? E você já tem meio que essa noção. Por exemplo, a estrutura de combate a incêndio que um shopping exige é diferente da estrutura de combate a incêndio que uma residência exige. Então, essas peculiaridades, essas
características de cada lugar, cada tipo de edificação, com a sua forma específica de combate a incêndio, é isso que você vai estudar aqui dentro dessa disciplina. É uma disciplina muito importante, como eu disse para vocês, o lado histórico dela é muito legal. A gente pode até fazer um vídeo depois para vocês falando sobre isso. A gente, como eu te disse agora, o link do vídeo vai estar aqui dessa reportagem. É uma disciplina bem bacana e é uma disciplina bem prática, né, da formação de vocês enquanto bombeiro militar. Atividades especializadas 1, 60 horas de aula carga. Aqui essa matéria parece ser muito legal, apesar do nome dela não fazer referência efetivamente ao que você vai encarar, mas é uma matéria onde você vai aprender a lidar com altura, por exemplo, a fazer nós, a fazer uma série de processos de resgate. Então é uma matéria muito específica do Corpo de Bombeiros Militar. Então é uma matéria onde normalmente os alunos se identificam muito com a profissão, né? Porque todas aquelas coisas que você vê o bombeiro fazendo de uma maneira geral, principalmente em resgates de altura, né? Transposição de obstáculos, como andar em 3 cordas, uma série de coisas você vai aprender aqui dentro dessa matéria. E a carga é muito extensa, né? Você está vendo 60 horas aula e é uma matéria considerada uma matéria muito pesada, uma matéria muito prática, né? De vivência para vocês. Vocês vão aprender também a mexer com uma série de equipamentos aqui dentro, são equipamentos vinculados a esse tipo de procedimento, né? Procedimentos de resgate, coisas nesse sentido. Já em emergência pré-hospitalar 1, que a carga também é gigantesca, né? 60 horas aula, você vai aprender anatomia e fisiologia de uma maneira geral do corpo humano. Por quê? Porque você vai estar lidando com uma diversidade enorme de situações de resgate. Não só anatomia e fisiologia, mas você também vai aprender a questão de transportes, né? Em uma série de situações onde você possa ter pessoas com ferimentos. Então você vai aprender uma série de procedimentos para transportar as pessoas que possam ter sofrido um acidente. Você vai aprender, de uma maneira geral, a estrutura anatômica e fisiológica do corpo humano para poder lidar com uma série de situações que você vai enfrentar no dia a dia. Então é uma matéria pesada, uma matéria que, em geral, é vista nos cursos da área de saúde. Então você está vendo que o curso de formação de oficiais ele é muito abrangente. Ele dialoga com matérias que versam sobre tecnológica, por exemplo, cálculo e tal, matérias de humanas, de direito, já fala de matérias também relacionadas à área da saúde, que normalmente o pessoal que faz enfermagem, medicina, enfim, outras carreiras da área da saúde costumam interagir. Então é um curso bem abrangente para te dar uma visão geral e uma preparação bem ampla para você desempenhar as suas funções ao longo do dia a dia. A outra matéria, legislação de bombeiro militar. Essa tem uma carga horária de 30 horas aula. O que a gente vai ver aqui dentro? De uma maneira geral, dentro dessa matéria, você vai aprender uma visão histórica sobre a academia. Então você vai entender historicamente a evolução de tudo que ocorreu para dar origem e para dar suporte ao que hoje é o Corpo de Bombeiros Militar. Então é uma matéria de cunho histórico que vai versar sobre muitas coisas de direito. Então você vai ter uma visão muito abrangente do que norteou a criação de uma série de processos e procedimentos dentro da corporação. É uma matéria que vai exigir muita leitura, muito estudo, principalmente de fatos históricos, tá? Então, como mais uma vez você está percebendo, agora a gente está dialogando novamente com uma matéria de cunho da parte que seria mais de humanas, né? E a gente tem também Ordem Unida, com uma carga horária de 60 horas aula. O que você vai aprender em Ordem Unida? De uma maneira geral, você vai aprender os procedimentos de marcha. Então você vai aprender todos os comandos que você vai utilizar e vai ter que respeitar ao longo de toda a sua vida dentro do Corpo de Bombeiros Militar. Então é uma matéria que tem uma carga muito pesada, porque a ideia é que você está chegando no curso de formação de oficiais e que você saia logo desse primeiro contato com uma formação muito sólida para respeitar as regras e as diretrizes da corporação. A gente tem Tecnologia e Maniabilidade de Salvamento 1, com uma carga de 60 horas aula. O que você vai estudar dentro dessa disciplina? Como você já deve saber muito bem, o carro do Corpo de Bombeiros ele tem uma série de equipamentos, ele traz muitas possibilidades de atuação e de uso ao longo de N situações. Então, dentro dessa disciplina, você vai aprender de uma maneira geral como esses equipamentos funcionam e como usar, em que situação usar, como aplicar, enfim, você vai aprender a olhar para aqueles equipamentos e entender na prática
como você vai ter que utilizar cada um deles numa situação real. Então, por exemplo, imagina um acidente automobilístico, onde você tem que tirar pessoas das ferragens. Você teria que usar um equipamento específico para fazer isso, que seria o desencarcerador, por exemplo. Esse é um dos equipamentos que fica dentro do carro do Corpo de Bombeiros. Então, essa matéria é uma matéria muito importante, é uma matéria muito pesada, que exige que vocês tenham referência visual e técnica de todos os equipamentos que estão à sua disposição para uso ali dentro daquele carro, tá? E a gente tem, por último, tecnologia e maleabilidade de incêndio 1. O que você vai ver nessa matéria? Uma matéria que também tem uma carga de 60 horas aula. Dentro dessa matéria, você vai aprender uma série de coisas como a forma de se portar de acordo com cada tipo de incêndio que você esteja encontrando, a forma de combater cada um desses incêndios. Você vai aprender a estrutura geral que compõe um incêndio, como deu origem àquele incêndio, quais são os elementos que estão vinculados naquela situação. Então, uma matéria muito prática, muito direta, relacionada efetivamente ao desempenho das suas funções, assim como a matéria anterior que a gente analisou de maleabilidade e salvamento 1. Então, pessoal, tá aí uma visão bem abrangente, genérica, né? A gente até teria tempo, né? A gente poderia fazer um vídeo gigantesco falando de cada um dos mini tópicos que você vai ver dentro de todas as disciplinas, mas eu acho que assim a gente já tem uma visão bastante ampla de tudo que vai acontecer dentro do curso de formação nesse primeiro semestre. E agora vocês já sabem o que espera vocês lá dentro do CFO do CBMERG. Eu espero que aqueles que já tinham o olho brilhando aí de sonho, de vontade de entrar para o Corpo de Bombeiro Militar, agora sabendo efetivamente o que espera lá dentro, que o olho brilhe ainda mais. Galera, empenho, foco, determinação, quando a gente acredita, a gente conquista. Então, um grande abraço, a gente se vê nos próximos vídeos, agora para falar do segundo semestre do primeiro ano e depois seguir ao longo do segundo e do terceiro ano do curso de formação. Um abraço, pessoal. Tchau, tchau.